Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Regina Coeli, conduzida pelo Papa Francisco. Um bom domingo a você na solenidade de Pentecostes. Celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado à Igreja Nascente para que pudesse ser a portadora da Boa Nova a todos os povos e culturas. Papa Francisco já celebrou a Santa Missa, presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro. O celebrante no altar foi o cardeal Dom João Brás de Assis. Na sua homilia, Francisco nos recordava o papel do Espírito Santo. É aquele que, desde o início, em todos os tempos, faz passar as realidades criadas da desordem à ordem, da dispersão à coesão, da confusão à harmonia. Numa palavra, dá harmonia ao mundo. Sem ele, sem o Espírito Santo, a Igreja, disse ainda Francisco, fica inerte. A fé não passa de uma doutrina, a moral de um dever, a pastoral de um trabalho. Com o Espírito Santo, pelo contrário, a fé é vida. O amor do Senhor conquista-nos e a esperança renasce. Coloquemos de novo o Espírito Santo no centro da Igreja. Caso contrário, o nosso coração não arderá de amor por Jesus, mas por nós mesmos. O Papa recordava também, vamos colocar o Espírito no início e no coração também dos trabalhos sinodais, pois é sobretudo dele que a Igreja tem hoje necessidade. Imagens do Palácio Apostólico, vimos a presença de muitos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro neste domingo, na solenidade de Pentecostes. Céu azul com algumas nuvens e a temperatura em torno dos 26 graus centígrados. Aguardamos Papa Francisco, que irá somar a janela dos aposentos pontifícios para rezar com os fiéis e peregrinos a oração do Regina Coeli. É a última desse período pascal. Próxima semana retomamos a oração mariana do Ângelus. Abrem-se as cortinas. Papa Francisco irá assomar então para a oração da Regina Coeli, precedido, recordamos sempre, com a sua alocução, sendo recebido pelo carinho e afeto de milhares e milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, solenità di Pentecoste. Hoje, solenidade de Pentecostes, o Evangelho nos leva ao cenáculo, onde os apóstolos se refugiaram após a morte de Jesus. O ressuscitado na noite de Páscoa se apresenta justamente naquela situação de medo e angústia, e soprando sobre eles diz: recebam o Espírito Santo. Assim, com o dom do Espírito, Jesus deseja libertar os discípulos do medo. Esse medo que os mantém trancados em casa e os liberta para que sejam capazes de sair e se tornarem testemunhas e anunciadores do Evangelho. Vamos nos concentrar, portanto, no que faz o Espírito Santo, que liberta do medo. Os discípulos haviam fechado as portas, diz o Evangelho, por medo. A morte de Jesus os havia chocado, os sonhos deles haviam sido destruídos, as suas esperanças tinham desaparecido. Tinham se fechado.
No coração, tinham se fechado também no coração, não só naquele ambiente. Gostaria de enfatizar isso, fechados. Quantas vezes nós também nos fechamos em nós mesmos? Quantas vezes, por alguma situação difícil, por algum problema pessoal ou familiar, pelo sofrimento que nos marca, ou pelo mal que respiramos ao nosso redor, corremos o risco de cair lentamente na perda de esperança. E nos falta coragem para continuar. Tantas vezes isso ocorre. Então, como os apóstolos, nos fechamos, barricando-nos no labirinto das preocupações. Irmãos e irmãs, esse fechamento ocorre quando, nas situações mais difíceis, permitimos que o medo assuma o controle e grite dentro de nós. Quando entra o medo, nós nos fechamos. A causa, portanto, é o medo. É o medo de não conseguir, de ficar sozinho para enfrentar as batalhas cotidianas e correr riscos e depois de se decepcionar e de fazer escolhas erradas. Irmãos e irmãs, o medo bloqueia, o medo paralisa e também isola. Pensemos no medo do outro, de quem é estrangeiro, de quem é diferente, de quem pensa de outra forma. E pode até ser o medo de Deus, que me castigue, que fique zangado comigo. Se damos espaço a esses falsos medos, as portas se fecham. As portas do coração, da sociedade e até mesmo as portas da igreja. Onde há medo, há fechamento. E isso não é bom. O Evangelho, porém, nos oferece o remédio do ressuscitado, isto é, o Espírito Santo. Ele liberta das prisões do medo. Quando recebem o Espírito, os apóstolos, e celebramos hoje, deixam o cenáculo e saem pelo mundo para perdoar os pecados e proclamar a boa nova. Graças a ele, os medos são superados e as portas se abrem. Porque é isso que o Espírito faz. Nos faz sentir a proximidade de Deus. E assim, o seu amor afasta o medo, ilumina o caminho, consola, sustenta na adversidade. Diante do medo, dos medos, vamos invocar o Espírito Santo pela Igreja, pelo mundo inteiro, para que um novo Pentecostes afaste os medos que nos assaltam e reacenda o fogo do amor de Deus. Que Maria Santíssima, que foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo, interceda por nós. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. A bênção apostólica do Papa Francisco no Regina Coeli deste domingo. Queridos irmãos e irmãs,
No último dia 22 de maio, comemoramos 150 anos do aniversário da morte de uma das figuras mais altas da literatura, Alessandro Manzoni. Ele, através das suas obras, fala dos últimos. São sempre protetor, olhando para esses que foram os últimos, que foram também apoiados pelos pastores da igreja presentes nas páginas de Manzoni. Convido vocês a rezar pelas populações que convivem entre Myanmar e Bangladesh, populações atingidas por um ciclone. Mais de 800.000 pessoas, e também os Rohingyas, que já vivem em condições precárias. Enquanto renovo para essas populações a minha proximidade, me dirijo aos responsáveis para que favoreçam o acesso das ajudas humanitárias. E faço apelo ao sentido de solidariedade humana e solidariedade eclesial para socorrer esses nossos irmãos e irmãs. Saúdo de coração todos vocês, romanos, peregrinos de Itália e de tantos países, em particular os fiéis provenientes do Panamá, peregrinação da Arquidiocese de Tulancingo, de México, que celebra Nossa Senhora dos Anjos, como também o grupo de Novelana de Espanha. Saúdo também os fiéis Senseu, Pádua e de Bari. Envio a minha bênção a todos aqueles que estão reunidos no Policlínico Gemelli para promover a iniciativa de fraternidade com os enfermos. Próxima quarta-feira, na conclusão do mês de maio, nos santuários de todas as partes do mundo estão previstos momentos de oração para apoiar a próxima Assembleia do Sínodo. Peçamos à Virgem Maria que acompanhe esta importante etapa do Sínodo com a sua proteção. A ela confiamos também os desejos de paz de tantas populações em todo o mundo, especialmente na martirizada Ucrânia. A todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco, sempre com seu olhar para as guerras do mundo, um olhar para a Ucrânia, recordando o final também do mês de maio, dedicado a Maria. Os santuários marianos em todas as partes do mundo estarão em oração, com a oração específica, né? Nesse momento, nessa etapa em direção ao sínodo que nós teremos no mês de outubro aqui no Vaticano. Pensamento do Santo Padre também para as vítimas do tufão entre Myanmar e Bangladesh, recordando os Rohingyas, mais de 800.000 pessoas que sofrem por causa desses desastres naturais. E também os 150 anos de Manzoni, o célebre escritor italiano. Recordando a todos vocês, como disse o Papa, um bom almoço, um bom domingo e bom Pentecostes a todos vocês e uma boa semana. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.